Paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Muito bem, lição 5, classe de adolescentes. História da igreja. Eu amo história da igreja. Vou colocar aqui no link, pode me cobrar se eu esquecer muita coisa na cabeça, o link para você ler e assistir vídeos. Você quer aprender, tem que assistir vídeos. Eu amo história, não sei você, eu amo história, tem que assistir vídeos, eu vou colocar os links aí. A igreja no tempo antigo. O texto está em Mateus 24:9. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Os objetivos dessa lição: relatar as perseguições sofridas pela igreja primitiva, ensinar a diferença entre os pais apostólicos, pais dogmáticos e pais apologéticos, incentivar os alunos a suportarem as perseguições em nome de Cristo. Nós vamos olhar aqui algumas coisas que são muito boas, informações que mostram de onde viemos. Isso é muito interessante. Com a morte do apóstolo João, termina o período conhecido na história da igreja como Era Apostólica. O século II estava começando e a igreja precisava de uma nova liderança. Mas quem seria capaz de substituir os apóstolos que receberam os ensinos do próprio Senhor Jesus? Deus levantaria homens que seriam mais tarde conhecidos como pais da igreja, que liderariam os cristãos a fim de manter a doutrina cristã sem contaminações. Foi um período longo que durou aproximadamente 600 anos. O título pai, aplicado historicamente a alguns líderes cristãos, surgiu devido à reverência que muitos nutriam pelos bispos dos primeiros séculos. A estes chamavam carinhosamente de pais, devido ao amor e zelo que tinham pela igreja. Mais tarde, por esse termo, foi sacralizado pelos escritores eclesiásticos por volta de 1073 e por aí vai. Bom, ele tem sua originalidade na igreja do Ocidente do século II. Os pais apostólicos foram homens que tiveram contato direto com os apóstolos, ou que foi citado por alguns deles. Para 3 indivíduos, Clemente de Roma, Inácio e Policarpo, esta titulação é regularmente aplicada, principalmente Policarpo, para o qual existem evidências de contato direto com os apóstolos. Então, nós vamos perceber ao longo da história que Jesus não deixa a sua igreja sem lideranças consistentes, fortes. Podemos dividir os pais da igreja em 3 grandes grupos, a saber, pais apostólicos, apologistas e polemistas. Todavia, podemos levar em conta que muitos deles podem se enquadrar em mais de um desses grupos devido à vasta literatura que produziram para a edificação e defesa do cristianismo, e também de acordo com o que as circunstâncias exigiam, como é o caso de Tertuliano, considerado o pai da teologia latina. Sendo assim, então, temos
pais apostólicos, aqueles que tiveram relação mais ou menos direta com os apóstolos e escreveram para a edificação da igreja, geralmente entre o primeiro e segundo séculos. Os mais importantes destes foram Clemente de Roma, está anotando aí? Anota aí. Inácio de Antioquia, Papias e Policarpo. Pais apologistas foram aqueles que empregaram todas as suas habilidades literárias em defesa do cristianismo perante a perseguição do Estado. Geralmente este grupo se situa no segundo século. E os mais proeminentes entre eles foram Tertuliano, Justino Marte, Teófilo e Aristides. Polemistas, os pais desse grupo não mediram esforços para defender a fé cristã das falsas doutrinas surgidas fora e dentro da igreja. Geralmente estão situados no terceiro século. Os mais destacados entre eles foram Irineu, Tertuliano, Cipriano e Orígenes. Pais apostólicos, coragem diante da morte. Após a morte dos apóstolos, seus discípulos foram os primeiros a liderar a igreja. Por isso são chamados de pais apostólicos. Por terem conhecido pessoalmente os apóstolos ou alguém muito íntimo deles. Sua missão era ensinar tudo aquilo que aprenderam. Foram perseguidos e mortos, mas não negaram o Senhor. Como exemplo de fé e coragem neste período, podemos destacar dois nomes, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. No ano 107, tem filmes, tá, sobre Policarpo. No ano 107 d.C., Inácio, pastor da igreja que ficava na cidade de Antioquia, foi condenado a morrer por não ter adorado os deuses romanos. Antes de morrer, ele disse: o fogo e a cruz, multidões de feras, ossos quebrados, tudo eu hei de aceitar, contanto que eu alcance a Jesus Cristo. No ano 155, os cristãos de Esmirna são perseguidos e mortos. E quando Policarpo foi cercado, vamos falar aqui um pouquinho sobre eles. Eu já ia dar uma informação aqui, mas vamos lá. Inácio de Antioquia. Mesmo sendo de Antioquia, seu nome Inácios deriva-se do latim igne, fogo, inatus, nascido. Era um homem nascido do fogo, ardente, apaixonado por Cristo. Segundo Eusébio, após a morte de Evódio, que teria sido o primeiro bispo de Antioquia, Inácio fora nomeado o segundo bispo desta influente cidade. Escreveu algumas epístolas às igrejas asiáticas. Uma à igreja de Éfeso, outra à igreja de Magnésia. O link desse material que eu estou lendo aqui eu vou deixar aí na descrição. Tá bom? O objetivo da carta a Roma era solicitar que os irmãos não impedissem seu martírio, pois estava a caminho de Roma durante o reinado trajano. Inácio era muito querido e muitas pessoas, muitos cristãos inclusive, queriam fazer alguma coisa para impedir o seu martírio. Então ele escreve para dizer: olha, deixa como está, eu estou pronto para isso. É aquilo que eu falo quando nós recebemos informações sobre perseguição de irmãos em alguns lugares, em alguns países. Nós queremos orar: Senhor, liberta eles, tem misericórdia deles. Mas o que eles querem, na verdade, é morrerem pelo Evangelho. Como diz Paulo: eu nem sei mais o que eu quero, porque se viver, vivo para Cristo, se morrer, estarei com Ele. Então, eles têm uma percepção do Evangelho que a morte não é mais, não os amedronta mais, porque a percepção que eles têm é que a sua morte, ela serve, como Paulo diz em suas cartas, as minhas prisões servem como testemunho do Evangelho, assim o martírio também. Antioquia, ela tornou-se uma cidade do Império Seleucida e tal, conquistada pelos romanos por volta do ano 64, só para a gente entender. Era uma cidade livre, foi a terceira cidade do Império depois de Roma e Alexandria, chegando a abrigar 500 mil habitantes. Foi evangelizada pelos apóstolos Pedro, Paulo e Barnabé. Tornou-se metrópole religiosa, sede de um patriarcado e centro de numerosas controvérsias, entre elas o arianismo, o monofisismo, o nestorianismo. Era considerada a igreja-mãe do Oriente. O outro que ele coloca aqui é Policarpo. Sobre sua infância, família e formação não temos informações precisas, contudo há documentos históricos sobre eles. Graças a alguns testemunhos fidedignos, podemos reconstruir sua personalidade.
foi discípulo do apóstolo João, amigo e mestre de Irineu, tendo ainda conhecido Inácio, sendo consagrado bispo da igreja de Esmirna. Quanto aos seus escritos, a única epístola que restou desse antigo pai da igreja é sua carta aos Filipenses, exortando a uma vida virtuosa de boas obras e a firmeza na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Seu estilo é informal e tal. Vamos lá. O martírio de Policarpo é descrito 1 ano depois de sua morte em uma carta enviada pela igreja de Esmirna à igreja de Filomélio. Esse registro é o mais antigo martirológio cristão existente. Diz a história que o procônsul romano Antônio Pius e as autoridades civis tentaram persuadi-lo a abandonar sua fé em sua avançada idade, a fim de alcançar sua liberdade. Ele respondeu com autoridade: eu tenho servido ao Senhor 86 anos e ele nunca me fez nenhum mal. Como eu posso blasfemar contra o rei que me salvou? Eu sou um crente. A ideia, não é? Ave César, não é? Era que se adorasse o imperador. E era só isso que Policarpo, que Inácio e que tantos outros deveriam fazer. Só isso. Eles só deveriam estender o braço e dizer Ave César. Se eles dissessem isso, significava adorar o imperador, vida longa ao imperador, saúde ao imperador, mas mais do que isso, fazia parte do culto ao imperador. Se eles fizessem isso, eles não sofreriam martírio, eles continuariam vivos. Diz a história que Policarpo fugiu de uma cidade para outra, até que ele decidiu e falou assim: não, eu não vou mais fugir, eu vou me entregar. E quando os guardas chegaram para prendê-lo, ele estava de joelhos orando, e ele orou. Quem foi prendê-lo tentou dissuadi-lo. Durante todo o caminho, pessoas imploravam para que eles não se entregassem, mas eles foram fiéis até a morte. Tem outros: Justino, o mártir, Irineu, Tertuliano de Cartago, Orígenes, Cipriano, Eusébio de Cesareia, tá? Ele tem um dos livros mais importantes sobre história da igreja, que é exatamente História da Igreja, na História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, Jerônimo, Crisóstomo, Agostinho, tá? São aí os pais da igreja, os pais considerados os pais apostólicos da igreja. Pais apologistas lutando contra Roma. Lutando contra Roma. A perseguição do Império Romano continuava implacável. E muitas vezes ela acontecia porque as pessoas não entendiam a fé cristã. Eles diziam que ela era apenas uma superstição. Foi necessário que surgissem homens que defendessem a fé contra os ataques das autoridades romanas, filósofos e daqueles que queriam contaminá-la. Era necessário explicar a fé cristã para os romanos, pois esses acusavam os cristãos de cometerem os crimes mais absurdos. Então, por exemplo, casamento entre irmãos. Os romanos não significam que eram irmãos em Cristo, né? Então, eles acusavam os irmãos de, como é que chama? De incesto, por exemplo, né? Porque o marido chamava, não é incesto que fala, né? Enfim, mas esse casamento, eles achavam que era um crime, né? Casamento entre irmãos, porque o marido saía da igreja e dizia Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmã. Mas ele dava Pai do Senhor para a irmã e essa irmã era a esposa dele. Então, peraí, como é que você é casado com a tua irmã? Né? Na realidade, eles criaram todos os subterfúgios, todas as, né, qualquer tipo de situação para atingir, para perseguir os cristãos. Canibais, não é? Então, lia lá o texto: quem come e bebe do meu sangue, como assim comer e beber sangue? Esse povo é canibal, bebe o sangue de Cristo. Devido a essa prática, os romanos achavam que os cristãos matavam e comiam crianças em sacrifício ao seu Deus. O fato de nessa época os cultos acontecerem a portas fechadas ajudava no aumento dessa desconfiança. Eram acusados de serem ateus,
pois não acreditavam nos deuses romanos, e até mesmo o fato dos irmãos se cumprimentarem com um beijo foi visto como uma atitude moral, o ósculo santo, né? O cristianismo, por onde ele passou, ele desenvolveu repulsa nas pessoas, né? E para uma sociedade como a sociedade romana, tão envolvida com religiosidade e com imagens, chegaram um novo movimento, crescendo exponencialmente. Falei difícil agora, hein? Crescendo exponencialmente, sem uma figura, sem uma imagem a ser adorada, e com costumes tão diferentes, e não adorando o imperador, porque essa é a questão, se eles adoram o imperador, tudo bem, mas não. Quem são essas pessoas que ousam não prestar culto ao imperador? Porque os imperadores, não contentes em terem estátuas nos templos e nos lugares e nas ruas, eles passaram a construir estátuas de si mesmos para que o imperador fosse adorado, para que as pessoas prestassem culto ao imperador. Então, quem é esse povo que não presta culto ao imperador? Então, eles passaram a perseguir. Os líderes da igreja desse período, que durou cerca de 150 anos, são chamados de pais apologistas. Não é? A palavra apologia significa defesa. Seus trabalhos tinham por objetivo provar que os cristãos não eram perigosos, demonstrar que a religião romana era imoral e afirmar que o cristianismo era melhor que a filosofia. Não é? Então, não só eles não faziam o que os romanos faziam, como eles defenderam a igreja, mas ao mesmo tempo essa defesa era um ataque. Por quê? Porque para defender a igreja, eles tinham que mostrar que o que a igreja estava fazendo não era o que eles pensavam, e por outro lado, que o que eles estavam fazendo, que o sistema religioso deles estava falido, era imoral. Os pais apologistas da igreja são aqueles que tinham por objetivo defender a igreja nos primeiros séculos da era cristã, contra o Estado e autoridades e o povo de modo geral, visto que a igreja era por este tempo perseguida. Os apologistas defendiam a igreja contra as acusações de ateísmo, canibalismo, incesto e outras práticas antissociais que lhes eram atribuídas por seus opositores. Em contrapartida, desenvolveu-se uma perspectiva de demonstração de que o cristianismo era equilibrado e são, ao contrário das outras religiões pagãs e o culto ao Estado imposto pelos imperadores romanos, ou seja, defesa e ataque. Há que se mencionar que os apologistas defendiam o cristianismo contra o próprio judaísmo reinante no princípio da igreja cristã. Então, a perseguição era o Estado contra a igreja e os próprios judeus contra os agora cristãos. Não é? Nós falamos aí de Paulo, um judeu nato, e que perseguiu os cristãos achando que estava fazendo um favor a Deus. Admite-se que os apologistas expunham o cristianismo em termos de filosofia, não de teologia, visto que naquela época a diferença entre os dois sistemas não podia ainda ser realizada. Entretanto, devemos ter em mente que os pais estavam escrevendo apologias e não tratados doutrinários. As verdades ressaltadas pelos pais constituem hoje parte essencial do sistema de doutrinas cristãs. Os escritos dos pais continham elementos cristãos positivos. Então, aí você tem os apologistas ocidentais, Justino Mártir, né? Entre os seus principais ensinamentos, a filosofia cristã universal, a messianidade de Jesus, a identificação do Logos, Cristo com Deus. Você tem Tarciano, Atenágoras, Teófilo de Antioquia, e os apologistas orientais, Tertuliano, vamos lá, Tertuliano, aí tem os antignósticos da igreja, e por aí vai. Bom, o importante a ressaltar aqui é que houve todo um esforço para defender a igreja. Claro, como eu disse, defender e ao mesmo tempo atacar o sistema que estava ali, e só poderia resultar em quê? Em mais perseguição. Mas, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia.
vou fazer aqui uma observação. A igreja brasileira está estagnada porque a igreja brasileira não sofre perseguição no Brasil. Aliás, ela sofre, mas ela não abriu os olhos ainda, porque a perseguição no Brasil é ideológica, é no campo das ideias. E alguém nos fez acreditar que religião e política não se discute. Então os cristãos, as pessoas que têm o caráter de Cristo, não se envolvem com assuntos do dia a dia. Como faremos a diferença? E não há, então, perseguição nessa forma, perseguição física, né? Perseguição de arrastar, de matar. Não há essa perseguição no Brasil. Eles sofreram, e uma das frases mais fortes desse tempo de perseguição era que o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Porque quanto mais eles eram perseguidos e mortos, mais pessoas aceitavam a Cristo, mais pessoas se uniam a Cristo por causa desta firmeza. Isso gerava uma certa até curiosidade. Quem é esse povo capaz de morrer por amor a um homem? Que homem é esse? Então, quanto mais eles matavam, mais eles acabavam ganhando mais e mais almas para Cristo. Infelizmente, a igreja também começou a praticar algumas coisas contrárias à palavra de Deus nesse período. Os objetos e ossos dos cristãos mortos nas perseguições começaram a receber um tratamento especial no culto. Os crentes afirmavam que as pessoas eram santas, dignas de admiração e respeito. Tá? Então aí você vai ver que algumas coisas contrárias à palavra de Deus começaram a acontecer. Muito bem, pais dogmáticos. Tá? Pais dogmáticos. Ele vai falar aqui, ó, lutando pela fé cristã. A perseguição terminou no ano 313, quando Constantino, o imperador Constantino, assinou uma lei que ficou conhecida como o Edito de Milão, que dava total liberdade para as pessoas professarem qualquer tipo de religião sem ser perturbada. Bom, o problema é que Constantino, ele meio que se converteu à fé cristã. E é a partir de Constantino que a igreja vai entrar num outro patamar. Que templos luxuosos serão construídos, ouro, as procissões, porque afinal de contas o imperador está na igreja. Então tem que ter ouro. Onde o imperador está tem que ter tapete vermelho. Então, o que aparentemente é bom, na realidade vai afastar a igreja do seu propósito, do seu objetivo. Pais dogmáticos. O que é dogma ou dogmático? É um adjetivo que qualifica alguém como seguidor de um dogma. Ou seja, um indivíduo que aceita determinada coisa como verdade absoluta e não abre espaço para discussões. Tá? Pais dogmáticos. Tá? Olha só, o imperador queria, por intermédio da união demonstrada pela igreja, unir o império. Mas nesta época alguns pensamentos estranhos começaram a surgir. Ensinamentos contrários aos dogmas cristãos. Mas o que é um dogma cristão? Uma doutrina discutível. Por exemplo, a divindade de Jesus é uma doutrina que, se deixarmos de acreditar, também deixaremos de ser cristãos. E foi justamente essa doutrina que começou a ser atacada naquela época. Para defender a fé cristã, Deus levantou homens que ficariam conhecidos como pais dogmáticos, que demonstravam profundo conhecimento bíblico e passaram a defender a fé cristã dos desvios surgidos dentro da própria igreja. Então, dentro da própria igreja, começaram a surgir os problemas, as questões, né? Você vai ver que uma filosofia que impregnou a igreja naquele momento foi os ensinos gnósticos, né? Colossenses fala muito sobre isso.
porque dentro do gnosticismo o cristianismo perde o seu sentido, porque para os gnósticos a carne é inerentemente má, então não há nada que se faça para que ela possa ser purificada. Então se a carne é inerentemente má, Jesus Cristo não se encarnou. Se ele se encarnou, ele não é Deus. Se ele é Deus, ele não se encarnou. Então você tem a impregnação dessa filosofia, que está dentro de muitas religiões ainda hoje em dia. Então muitas músicas, muitos filmes, muitos programas, muitas pessoas que colocam Jesus como tudo, menos como Deus, menos como Senhor e menos como Salvador. Jesus é legal, agora estamos aí novamente discutindo as pessoas nas redes sociais, porque estão querendo lançar um filme Jesus Cristo travesti. As pessoas estão rotulando Jesus, querendo dar a Jesus a personalidade que mais lhes agrada. E essa é a grande questão da igreja. A igreja ainda hoje precisa se levantar para defender, para lutar pela fé cristã dentro da igreja. Um ateu, um grande ateu e filósofo, digo grande no sentido de influência, ele disse o seguinte, diante de uma plateia: é preciso cristianizar os cristãos, porque há muitas pessoas que não sabem de fato quem é Jesus, porque estão procurando pintar e caricaturizar Jesus nos moldes que cada um bem entende. Muito bem, meus irmãos, essa perseguição foi ruim, foi um período triste para a igreja, mas que fique dessa lição a percepção de que eles permaneceram firmes, não recuaram, e nós também devemos permanecer firmes, tá certo? Vamos à dinâmica da aula de hoje, depois tem aquele mural de fotos lindo e maravilhoso. Compartilha a aula, compartilha a aula. Perseguição ontem e hoje. O objetivo é refletir sobre os tipos de perseguição que a igreja tem sofrido. Material são objetos para representar obstáculos. E aí você pode fazer uma pesquisa com todos os tipos de perseguição que a igreja sofreu. Perseguição ideológica, perseguição doutrinária, perseguição do império, perseguição interna, perseguição física, perseguição psicológica. Pega um monte de papel com isso aí e você vai organizar o caminho com diversos obstáculos, que podem ser cadeiras, madeira, o que for. Cuidado, cria ali, né, um caminho com obstáculos, mas cuidado para ninguém se machucar. E você vai pegar esse caminho e vai colocar os nomes dos tipos de perseguição que a igreja sofria. Fale que naquele tempo a igreja sofria os mais diversos tipos de perseguição. E os obstáculos no caminho representam as perseguições que a igreja vem sofrendo ao longo dos anos, inclusive as perseguições atuais, como é o caso da perseguição ideológica. Peça que um aluno ande por esse caminho, atravesse e retire um dos nomes que está num dos obstáculos que ele escolher conforme ele querer, e leia para todo mundo qual é o tipo daquela perseguição, qual é o nome daquela perseguição, e aí você explica qual é o tipo dessa perseguição, qual o país que vive sobre essa perseguição, e por aí vai. E depois todo mundo faz isso, sempre mostrando qual é o tipo de perseguição que aquela pessoa destacou ali naquele obstáculo. Um site muito bom, vou colocar o link aqui também para você entrar, é o Missão Portas Abertas. Entra no site Missão Portas Abertas, lá tem todo o ranking das nações que mais perseguem cristãos e qual o tipo de castigo que é imposto aos cristãos perseguidos nestas nações, tá certo? Gente, esta foi a aula 5. Deus abençoe vocês. História da igreja. Deus abençoe vocês. Nós estamos num momento muito especial aí. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Fique na paz. Assista a culta, compartilhe. Deus abençoe tua casa, teus alunos, teus negócios, teus sonhos, teus projetos, teu ministério. E até a próxima aula. Valeu. Deus abençoe.